início a terceira parte do tópico de indutância. Vimos que a indutância é uma propriedade física de sistemas elétricos que faz a mediação entre a variação da corrente num dado sistema elétrico e a geração de uma fé induzida. Essa propriedade, a indutância, ela é uma propriedade puramente geométrica. Ela depende basicamente do formato do fio ou das espiras, ou no caso da indutância mútua, da posição relativa entre as espiras ou dos elementos de circuitos que a gente está levando em consideração. Vamos utilizar o que foi estudado até agora para aplicar em algumas situações. Nessa terceira parte, nós vamos estudar a aplicação dos conceitos de indutância para calcular a indutância de um solenoide e também para calcular a indutância de um toroide. Vamos também falar um pouco sobre indutores com materiais magnéticos. Vamos calcular a indutância de um solenoide. Um solenoide pode ser pensado como uma sequência de espiras conectadas em série. Uma das maneiras de se caracterizar o solenoide é através do raio do solenoide e da densidade de espiras por unidade de comprimento. Vamos considerar um solenoide de raio R e com uma densidade de espiras N. Vamos considerar uma seção do solenoide na qual L é muito maior do que R. Isso nos garante que o campo magnético no interior do solenoide é constante. Podemos calcular a densidade de espiras utilizando os valores de N e L. A densidade N minúsculo será igual a N maiúsculo dividido por L. A outra coisa que podemos calcular é o fluxo de campo magnético por uma das espiras. O fluxo de campo magnético vai ser igual ao módulo de B vezes o módulo do vetor área. Nesse caso, tanto o vetor B quanto o vetor A apontam na mesma direção. Então podemos simplificar isso para módulo de B vezes a área. A área pode ser calculada utilizando o raio e vai ser igual a πr². É possível mostrar que B dentro de um solenoide nessa situação tem módulo igual a μ0 vezes a densidade de espiras vezes o valor da corrente que passa no solenoide. Se eu definir o valor da corrente que passa nesse solenoide como I, então μ0 N vezes I. Agora vamos usar a equação da indutância calculada no vídeo passado, onde calculamos a indutância para qualquer sistema com um número N de espiras idênticas. L é igual a N fluxo por uma das espiras dividido por I. Assim, a indutância de um solenoide pode ser calculado diretamente. N pode ser calculado em termos da densidade de espiras, é igual a N vezes L, vezes o fluxo de campo magnético, vai ser igual a o valor de B vezes a área. Tudo isso dividido pela corrente. Podemos substituir o valor de B por isso. E o valor de I cancela com esse valor de I. Podemos dividir os dois lados pelo comprimento. Então, L, que é a indutância, dividido pelo comprimento do indutor, é igual a μ0 N² vezes A. Esse resultado apresenta características interessantes da indutância. Nesse caso, estamos falando da densidade de indutância, que ela vai ser igual a uma constante, μ0, vezes uma propriedade geométrica A, vezes o quadrado da densidade de espiras. A presença do quadrado da densidade de espiras é resultado do fato de que estamos calculando a autoindutância desse solenoide. Quando a gente dobra
a densidade de espiras no solenoide, dois fatores acontecem. Primeiro, a gente dobra o campo magnético, porque o campo magnético é proporcional a N, mas também nós dobramos o efeito da variação do campo magnético na produção de Fem. Portanto, a variação da densidade de espiras tem um efeito quadrado na indutância. Esse resultado continuaria válido se o formato do meu solenoide fosse de outro tipo ao invés de circular. Se ele fosse retangular, basta eu substituir a área do retângulo aqui. Vamos agora calcular a indutância de outro tipo de sistema. Vamos calcular agora a indutância para um toroide. Um toroide com seção retangular. Considere que esse é o nosso toroide com seção retangular. Algumas características geométricas desse toroide são importantes. A primeira é que esse toroide ele tem um raio interno A e um raio externo B. E a seção retangular tem altura H. A corrente que passa pelo toroide é I. E vamos considerar que essa corrente está sendo transportada no sentido horário, tal que o campo magnético está entrando desse lado e saindo desse lado. Lembre-se que essa é apenas uma seção do nosso toroide. É um corte transversal desse toroide. E eu omiti a parte que fica aqui embaixo. Nessa situação, o nosso campo magnético ele está entrando e saindo. Diferentemente de um solenoide, um toroide não tem campo magnético constante dentro da sua seção transversal. Então, se essas são as linhas de campo do campo magnético dentro do toroide, podemos mostrar que para posições dentro da seção transversal, ou seja, se eu tiver um certo raio R, tal que R seja maior do que A e menor do que B, o módulo do campo magnético será igual a μ0 e N dividido por 2π vezes a distância entre o centro e a posição onde você está calculando o campo magnético. Nesse caso, N é o número total de espiras no meu toroide. Então, novamente, vamos usar a equação L igual a N vezes φ dividido por I, ou seja, a indutância é o número de espiras vezes o fluxo de campo magnético que passa por uma das espiras dividido pela corrente. Então, N nós já falamos quem é. I é a corrente que passa no toroide. O fluxo de campo magnético pode ser calculado, e ele vai ser calculado em uma área de seção retangular dessas aqui. Para que a gente possa calcular o valor do fluxo de campo magnético nessa seção transversal, a gente vai precisar fazer uma integral, já que o campo magnético varia com a posição. Então, vamos fazer a seguinte suposição. Vamos representar a seção transversal, novamente, aqui. E ela está a uma distância A da origem. Ela termina a uma distância P da origem. Então vamos calcular o campo magnético dentro dessa região infinitesimal de largura dr e que está a uma distância r. Nesse caso, o diferencial de fluxo nessa faixa é igual ao campo magnético à distância r vezes o diferencial de área. O campo magnético nessa posição é dado por essa equação. E o diferencial de área é igual a dr vezes a altura da seção transversal, que é h. Então, o diferencial de campo magnético é igual a μ0 I
N dividido por 2π vezes R vezes dA, que é igual a H vezes dr. Agora, o fluxo total em uma espira pode ser calculado utilizando a integral de A até B dos diferenciais de fluxo. Esse diferencial de fluxo, que é igual a isso, contém várias constantes que podem sair da integral. μ0 e n, h, são constantes, dividido por 2π, e a integral de A até B de 1 sobre R dr. O resultado dessa integral é o ln de B sobre A. Então, o fluxo por uma dessas espiras é igual a μ0 I nh dividido por 2π ln de B sobre A. Por fim, podemos calcular a indutância. A indutância vai ser igual a N vezes N vai ser N ao quadrado, e o I dividido por I vai sumir dessa equação. Então teremos μ0 N quadrado H dividido por 2π vezes o ln de B sobre A. E essa é a equação para a indutância de um toroide. Novamente podemos perceber que a indutância depende, além de algumas constantes, das grandezas que definem a geometria do toroide, como a altura, o raio interno, o raio externo, e também depende do número de espiras ao quadrado, que reforça a ideia de que isso é o cálculo de uma alta indutância e que o efeito de aumentar ou diminuir o número de espiras vai ser o quadrado, porque você tem, primeiro efeito, aumento do campo magnético proporcional ao número de espiras, e depois o efeito do aumento da Fem gerada, também proporcional ao número de espiras. E isso dá o efeito de N ao quadrado. Até agora, nós consideramos que todos os circuitos que formam as espiras dos sistemas na qual a gente calculou a indutância não são preenchidos por nenhum tipo de material. Se o solenoide ou o toroide ou qualquer sistema que estejamos calculando a indutância estiver em ar, essa é uma boa aproximação. Por outro lado, se esse indutor tiver um núcleo com material magnético, precisamos levar em consideração as propriedades magnéticas desse material no cálculo da indutância. Situação similar acontece com os capacitores. Se você tiver placas paralelas formando um capacitor no vácuo, a capacitância vai ser calculada usando a permissividade do vácuo. Por outro lado, se você estiver usando um material dielétrico entre as placas, é preciso levar em consideração a constante dielétrica do meio que preenche a região entre as placas. Então considere um caso onde nós temos um campo magnético no vácuo, e esse campo magnético é um campo magnético B0, constante. Se nessa região for colocado um material magnético com permeabilidade Km, o campo magnético no interior desse material será diferente. Será um campo magnético B, que é igual a Km vezes B0. Para materiais diamagnéticos e paramagnéticos, Km é uma constante, e em geral é uma constante muito próxima de 1. Então, nesses dois tipos de materiais, não há tanta diferença entre o campo magnético na presença de um material. Por outro lado, se esse material for um material ferromagnético, o valor de Km pode ser muito maior do que 1. Portanto, a diferença entre o campo magnético dentro do material magnético e o campo magnético fora, no vácuo, será muito grande. Só que Km deixa de ser uma constante em materiais ferromagnéticos.
Em todo caso, se o núcleo do indutor tiver um material ferromagnético dentro dele, nós teremos um efeito de multiplicação da intensidade do campo, ou seja, do seu módulo, por um fator muito grande, Km. E isso influencia de forma direta a indutância do indutor. Tal que L de um indutor com núcleo magnético será igual a Km vezes L0, que é a indutância do material no vácuo.